Olá, Curitins! E aí, tudo bem com vocês? Como estão? Já estão situados aí, voltando às aulas? É muito importante a gente estar atento, né, nessa retomada. Muito bem. Eu sou a Teacher Janaína, Teacher Jana, e nós estamos aqui para mais uma aula. Combinado? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre cultura e meio ambiente. Mas o que será que tem a ver a relação desses dois conceitos aí, dessas duas palavras, cultura e meio ambiente? Você já parou para pensar nisso? Então, olha lá, para a gente poder entender um pouquinho mais, eu trouxe um texto que eu vou colocar aqui e você vai me acompanhar na leitura, tá? As relações que um povo estabelece com o ambiente e com os seres que o cercam são determinantes na formação da sua cultura. Ou seja, a relação que o povo tem, né, com o lugar que ele mora, com o lugar que ele faz as suas tarefas diárias, determina muito como vai ser a sua cultura, como vai ser o seu modo de vida. E dependendo do local em que as pessoas habitam, que esses seres humanos habitam, né, a gente vai ter uma temperatura, aí vai ter um clima diferente nas regiões mais polares, né, que são mais próximos dos polos, ou nas regiões que estão entre os trópicos, próximo ao Equador, que são regiões mais quentes, ou nas regiões que estão ali intertropicais, que estão entre os trópicos, né? Então, tudo isso também vai determinar a vegetação, claro, que vai ter ali naquela região, e como que aquele povo vai se adaptar àquela região, de acordo com essa vegetação, né? E com a temperatura, com o clima que existe por ali, certo? Muito bem, então nós temos ali o Equador, que é a linha principal que passa, na verdade é uma linha imaginária, como vocês já devem ter visto aí nas aulas de geografia, né? É uma linha imaginária e nós temos ali os dois trópicos, né? O trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, dependendo de acordo aonde essa população vai habitar, como eu já disse, isso vai sofrer as consequências ali na maneira como essa população vai ter o seu modo de vida, né? Como vai ser a sua cultura. Muito bem, então nós vamos começar falando um pouquinho dessa região tropical, né? Que é a região equatorial, bem ali próximo à linha do Equador. E nós não podemos deixar de falar, então, dos povos que vivem ali na América do Sul, certo? Então, olha lá comigo no texto. As comunidades ou populações tradicionais são povos e comunidades tradicionais, são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social e que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral, econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Tudo isso que a gente leu aqui quer dizer o quê, então? Que existem muitos povos, né, que são tradicionais, que vão se relacionar com a região em que moram, a região, o que a gente diz ali de geográfica, né, e também vão reconhecer, vão se identificar através da sua cultura. E na América do Sul, como nós estamos aqui no Brasil, nós temos diferentes povos tradicionais. E nós vamos então dar uma passadinha para ver um pouquinho de cada um e a sua relação com o meio ambiente, ok? Muito bem, se a gente começar então com os indígenas, nós não vamos falar de um grupo específico, porque nós sabemos que os indígenas, eles são variados aí nos seus grupos e nas suas populações tradicionais, né? Mas é um grupo que a gente sabe que se relaciona e tem um forte vínculo com o meio ambiente, porque principalmente fazem as suas moradias, né, dentro no interior das florestas, e é dali que eles retiram o seu principal sustento, né, e fazem as suas atividades diárias. E muito por isso é que eles também são ativamente, conseguem, né, se colocar ativamente para a defesa do meio ambiente. Então estão sempre presentes em discussões polêmicas que existem nas questões políticas, né, são contra aí o desmatamento que existe hoje em dia e que afeta também diretamente a vida e o dia a dia desses indígenas. Então eles estão sempre na defesa do meio ambiente ali onde eles vivem, nas florestas onde eles vivem, né?
Outro povo tradicional também que existe, principalmente na Amazônia, são os seringueiros. Os seringueiros, eles são os trabalhadores que vivem da extração do látex, né, principalmente na floresta amazônica. E um representante que teve grande importância, né, na história brasileira é o Chico Mendes, que é essa imagem que eu trouxe aqui do Chico Mendes, que ele também fez aí uma defesa desse povo dos seringueiros que trabalham ali na Amazônia. E também se mostrou um ativista aí político, né? E que também defendeu a causa, defendeu a floresta aí onde os seringueiros habitam. Então teve aí a sua importância no nosso cenário aí como um ativista ambiental, certo? Nós temos também os ribeirinhos. Os ribeirinhos são aqueles que vivem nas margens dos rios, né? Constroem as suas casas ali nas margens do rio. E vivem também, tem o seu modo de vida influenciado pelas altas e baixas, né, das águas dos rios. Então, vocês podem ver na imagem que as casas também elas são construídas um pouco mais altas justamente por causa disso. E o seu transporte sempre é feito com barcos, né? Então, eles usam muito a navegação ali com barcos para poder fazer toda a sua movimentação, os seus afazeres diários, certo? Os quilombolas também são outro exemplo de população tradicional. Eles são descendentes dos povos escravizados, né, e que tentam manter o mesmo modo de vida, né, o modo de vida simples, sempre contando com as suas atividades, contando aí com a relação na natureza, né. Uma das principais atividades aí que os povos quilombolas têm são as defesas dos parques nacionais que nós temos no Brasil. Um exemplo é a Chapada dos Veadeiros, e que quem faz esse controle de entrada e de saída de turistas são os quilombolas que ali existem, né? Então ali eles fazem esse controle e conseguem também ajudar para preservar o meio ambiente que tem ali, certo? Agora, saindo um pouquinho do Brasil, nós vamos entrar na África, que também está numa região ali equatorial, e existem diferentes florestas ali na África, né? Por exemplo, a floresta do Congo, que tem ali na África, e também existem diferentes povos que vivem ali, convivem e têm também a sua vida diária, né, os seus afazeres diários, que são influenciados por essas características do meio ambiente, certo? Nós temos, por exemplo, o grupo étnico Maasai, né, que vive na África Oriental, ali perto do Quênia e da Tanzânia. E eles são conhecidos pela sua cultura e também por se engajarem em questões sociais e ambientais. Um exemplo desse povo Maasai, né, é a queniana Wangari Maathai, que ela foi uma professora e ativista política do meio ambiente. E ela foi a primeira mulher africana a receber o Prêmio Nobel da Paz, justamente por toda a movimentação que ela fez em relação às questões ambientais e sociais ali naquela região. Muito curioso, né, a gente conhecer um pouquinho mais como essa relação aí, né, do meio ambiente e da cultura pode influenciar e pode trazer a todas diferentes discussões, né? Se a gente sair agora da África e passar um pouquinho para a Ásia, nós também temos ali diferentes povos asiáticos que têm a sua rotina adaptada justamente para trabalhar e para poder viver naquele ambiente que se situa ali naquela região, né? Então eles também têm a sua rotina diária adaptada pelo meio ambiente ali na região em que eles vivem, certo? Muito bem, saindo um pouquinho agora então da região equatorial, né, das populações que vivem ali próximo da linha do Equador, nós vamos falar um pouquinho das regiões costeiras. Regiões costeiras são aquelas regiões que estão ali na costa, né, das populações que vivem próximo ao mar. E que aqui no Brasil nós comumente chamamos de caiçaras. Você já ouviu esse termo caiçaras? Olha lá, vamos descobrir um pouquinho sobre o que é. A população de caiçaras é formada por descendentes de índios colonos que se estabeleceram nos costões rochosos, restingas, mangues e encosta da Mata Atlântica, ou seja, na região ali que existe a vegetação que é próximo ao encontro do continente com o mar, né? E muitos desses caiçaras, na verdade, do que eles vivem? Eles vivem da pesca, né? São pescadores artesanais, que trabalham, né? Vão diariamente ao mar para poder trazer aí peixes para poder garantir o seu sustento. E isso não acontece só no Brasil, né? Acontece em todas as regiões costeiras que nós temos ao redor do mundo. Então existem diferentes técnicas aí de pescaria, mas sempre pensando nesse trabalho como aí o principal objetivo.
Claro que não são todas as pessoas que vivem na região costeira que vivem da pesca. Existem outras atividades aí que as pessoas também decidem optar, mas a maioria ainda opta pela questão da pesca, né? Então a gente pode ver que existem diferentes vilarejos pesqueiros ao redor do mundo. Mas esse povo também está sendo fortemente atacado aí por uma questão bem polêmica, que é a pesca predatória, né? A pesca predatória, ela pode ser entendida como uma atividade pesqueira realizada de forma desenfreada, ou seja, é a pesca excessiva e insustentável praticada pelos seres humanos. Ou seja, são aqueles grandes barcos pesqueiros, né, que lançam as suas redes e vão acabando aí, porque como coletam de tudo que existe no fundo do mar, acabam também prejudicando a biodiversidade que existe por ali e muitas vezes deixando escasso para aqueles que praticam a pesca artesanal, né? Outra questão muito polêmica nessas regiões costeiras é a presença, né, do lixo nos oceanos. Provavelmente você já deve ter visto um pouco dessa discussão, né? E como os seres humanos, infelizmente, acabam prejudicando a vida marinha, né? Ou a vida, às vezes, até nos rios, com essa questão, com, às vezes, a presença desse lixo, né? Que faz também, influencia também o dia a dia ali das pessoas que moram ali, porque às vezes acabam utilizando essa água e às vezes existem resquícios de microplásticos que podem ser deixados, né, dentro dos animais que vão servir de alimento ou na própria água que depois pode ser utilizada. Mas para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu trouxe um vídeo que se chama ONU, o plástico está cobrindo e destruindo o nosso planeta. Vamos assistir? Plastic is wonderful because it's durable, and plastic is terrible because it is durable. Almost every piece of plastic ever made is still on the planet in some form or another. Plastic production globally this year is expected to be more than 300 million tonnes. Half of which we'll use just once and then throw away. By 2050, when the population explodes to almost 10 billion people, it's expected that plastic production will triple. The problem with that is that today only a fraction of the plastic that we produce is recycled. The rest ends up in our environment, and it's coating our land and our oceans like a disease. Garbage thrown away in the United States can make its way to Antarctica. Plastic in our coastal waters is pulled into the centre of massive wind-driven, churning circular gyres. There are many other ocean currents also diverting the trash all around the surface of the ocean. In reality, it's just one ocean with no boundaries. Lord Howe Island is a World Heritage Site and home to migratory seabirds like the shearwater. Seabirds are incredibly helpful because they act like an army of scientists. They travel thousands of miles across the ocean. They pick up plastic off the surface of the ocean. They bring it back to their rookeries where they feed it to their chicks. And that provides an incredible amount of scientific data in terms of where the plastic comes from, its distribution, and how it breaks up on the ocean surface. Dr. Jennifer Lavers, she'd devoted her life to studying the plight of seabirds. Shearwaters are incredible birds. They migrate thousands of miles, stopping only here to breed. Yeah, the stomach is
very, very full, and if we look here, there's some very dark pieces, some very light white pieces, and if you see, you know, as I push on this, it's absolutely rigid, completely full of plastic all the way up. Oh, look at that. Absolutely no doubt that this bird died as a Stuffed full of result of that plastic. That is literally a gut full of plastic. It's quite alarming, isn't it? Oh, that's awful. Range of plastic types and colours. We've got everything from the blues and the reds His to the stomach's just filled with it. Big pieces too. big Like sharp heavy. pieces. Oh wow, look at the size of that big black piece. That is an enormous piece of plastic. Unbelievable. Look at the size of that. Jen, I counted 234 pieces of plastic out of that one bird. Is that a record? Not even close, unfortunately. So for the species, the record is 276 pieces of plastic inside of one 90-day-old chick. And that plastic, when we weighed it out, accounted for 15% of that bird's body mass. So that's a pretty scary statistic. If we translate that into human terms, it gets even worse. That would be equivalent to you and I having somewhere around 6 or 8 kilos of plastic inside of your stomach. It's equivalent to about 12 pizzas worth of food inside of your stomach. It's quite a bit of plastic for just one little bird. The parents were trying to do the right thing. There's a lot of squid beaks in here, and this purple colour is evidence of the squid ink. It's just a shame that every now and then they got it wrong, and got it wrong in a bad way. Really is quite an overwhelming thing. I do have some pretty rough days, have to go home and really wrap my mind around where do we go from here. As a Pacific Islander, I know that the ocean is in deep trouble. The very authoritative prediction shows that by the year 2050, there'll be as much plastic as there is fish in the ocean by weight. Every country uses plastic. We need to start rationalizing that. We need to think about reuse of plastic, single-use plastic. It's got to be on its way out. And you know, plastic shopping bags are a good example of that. Your family does not need to use them. Take a cloth bag with you when you go shopping and put your shopping in there. There's an equivalent of a large garbage truck every minute of every day backing up to the ocean and just dumping plastic into it. We really have to look at ourselves and say, do we deserve this beautiful ocean that was given to us? Muito bem, e aí, gostaram do vídeo? É importante, né, a gente entender um pouquinho dessas discussões para a gente também pensar um pouquinho nas nossas ações em relação ao meio ambiente, né? Ok, nós passamos então pelas regiões equatoriais, pelos povos que ali vivem, passamos também pelas regiões costeiras e agora nós vamos ver as regiões temperadas, que são aquelas regiões que estão entre os trópicos, lembram dos 2 trópicos, e os círculos polares, que são regiões um pouco mais frias, né? E lá nós contamos então com a presença, né,
de muitos indígenas, né, povos indígenas da América do Norte, que hoje, na verdade, eles não existem mais, né, eles acabaram sendo escravizados e dizimados, e muitos morreram também por causa de doenças como a gripe e o sarampo. E o que existem hoje são os descendentes desses povos, né, desses indígenas americanos que nós dizemos. Então é importante também ver que como esses descendentes, como os antepassados, eles ainda se utilizam, né, de vários elementos da natureza para poder demonstrar a sua cultura, nas suas vestimentas, nas suas festividades. Também existem aqui algumas imagens de barcos, né, e de totens que representam também muitos símbolos ancestrais que são utilizados aí em elementos religiosos, que tem a ver com as questões dos elementos naturais, né, como animais ou alguns desenhos também que representam algumas coisas que simbolizam elementos naturais, certo? Então, é só pra gente ver que esses povos também têm essa forte ligação aí com a natureza. Muito bem, nós temos também a população do Ártico, que são comumente chamados de esquimós. E eles são formados por diferentes grupos étnicos que falam diferentes dialetos. E nós temos um grupo bem representativo que são os Inuits, né? Que são membros da nação indígena Esquimó, que são os ameríndios. E eles habitam as regiões árticas do Canadá, do Alasca e da Groenlândia. E eu trouxe aqui uma imagem para mostrar para vocês como eles são, né? Então, como é uma região um pouco mais fria, ou muito mais fria, né? Eles têm que estar sempre bem aquecidos, mas eles continuam sendo representados aí por elementos da natureza, certo? E esses Inuits, né, esse povo esquimó, eles se utilizam do gelo para construir as suas casas, os seus abrigos, que são os chamados iglus, que na verdade é um abrigo construído com blocos de neve e são normalmente construídos quando a neve consegue ser fácil e compacta. E aí ele também serve de abrigo para os caçadores durante o inverno, tá? Muito bem, o Ártico é uma das regiões mais frias do planeta. E você sabia que lá a temperatura pode chegar de menos 30 a menos 65? Você já se imaginou vivendo numa temperatura tão fria como essa? Só para a gente ter uma ideia, Curitiba, em 29 de maio de 2020, a mínima foi de 4,1. E a gente já passou um frio, né? Mas imagine você viver numa temperatura de menos 65 graus. É muito congelante, eu não consigo nem me imaginar numa temperatura dessa. Aí você pode estar se perguntando, mas como que essas pessoas vivem numa região dessa? E olha lá que curioso, eu trouxe alguns elementos que são algumas curiosidades para a gente poder entender. O meio de transporte, então eles se locomovem através desses trenós que são puxados por cachorros, né, por cães, que claro, são treinados para isso, não são qualquer animal que pode fazer isso, mas que são animais que já estão adaptados ao frio e que estão adaptados a fazer esse movimento aí de transportar as pessoas pelo gelo, certo? E o mercado, né? Porque nessas regiões muito frias, como que será que faz para poder manter a comida, né? Para poder manter os alimentos ali? Muitas vezes os alimentos eles são importados, eles chegam de avião, esses produtos frescos que aqui a gente tem, né? Como frutas e legumes, eles vêm de avião. E existem também muitos produtos locais, né? Que vêm de caçadores e pescadores da região. Existe um prato típico lá que se chama estroganina. Você já ouviu falar da estroganina? É um prato típico dos indígenas do norte da Sibéria, na região da Rússia, e que consiste em raspas cruas e finas e longas de peixe congelado. E tem que ser comido bem rápido, porque senão o peixe descongela e aí não fica com o mesmo gosto. Você já se imaginou comendo alguma coisa parecida com isso? É uma curiosidade, né? Uma coisa diferente, mas que lá é muito comum. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, então, agora algumas curiosidades sobre a neve especificamente? Olha lá. Será que é possível a gente ver neve em diferentes lugares do mundo? Será que a gente só tem neve em um lugar, uma região, ou não? Então, vamos ver algumas imagens que eu trouxe. Olha lá. Eu trouxe uma imagem do Alasca, né, que é nos Estados Unidos, e uma da Áustria, que fica na Europa. Então, são diferentes regiões do mundo, mas que tem neve sim. Ou seja, então essa pergunta, sim, a gente consegue, né, consegue ver a neve em diferentes regiões do mundo, sim. Outro exemplo ali é nos Estados Unidos e na Nova Zelândia, né,
que existe também neve, tanta neve, que às vezes chega até a cobrir os carros. Então as pessoas que vivem e estão adaptadas ali, elas têm que ter já alguns equipamentos para ter esse cuidado, né? De quando sair, tirar a neve do portão de casa, tirar a neve do carro, para que eles possam continuar com o seu dia a dia. Então é uma questão de adaptação, né? É uma questão cultural também. E olha só que interessante, na Rússia, no inverno, os períodos de escuridão duram 2 meses. Você já se imaginou viver sem a luz do sol durante 2 meses? E o volume da neve no solo pode atingir até 3 metros de altura. Olha só esse carro. Quase não dá para ver de tão coberto que ele ficou pela neve, né? Então, realmente, você tem que se adaptar. As pessoas que moram ali têm que estar muito bem adaptadas, porque senão não vão conseguir sobreviver, né? E para a gente falar um pouquinho mais sobre as curiosidades da neve, vamos assistir esse vídeo aqui que fala um pouquinho sobre isso? Confere comigo. Olá, curiosos! Enquanto pra gente o Natal é no verão, em outros países a data é comemorada durante o inverno. E a parte legal dessa estação é só a neve, porque o resto é complicado. Você sabia que a Sibéria é tão gelada que sua respiração pode virar gelo segundos depois de sair de sua boca? E sabia também que 90% da neve é ar? Em boa parte do planeta, frio é sinônimo de experiências extremas e dolorosas. Por isso, vamos mostrar o que aconteceu de mais assustador e estranho durante o inverno. Eu sou o Breno e esse é o canal Para os Curiosos. Vamos começar com uma pergunta complicada. Qual é o lugar mais frio da Terra? Um dos primeiros lugares que vem à cabeça é o Polo Norte ou Sul, certo? A resposta pode ser sim e não ao mesmo tempo, ou melhor, não e sim, porque o Polo Norte não está entre os lugares mais frios do planeta, e as temperaturas lá não chegam a menos de 30 graus negativos. No entanto, o Polo Sul é muito mais frio, possuindo o registro da temperatura mais baixa já registrada na Terra, que são 123 graus negativos, na estação de Vostok, em 1983. Em relação ao lugar mais frio habitado, temos que mencionar a cidade de Oymyakon, na Sibéria, Rússia, onde vivem 500 pessoas, e no inverno a temperatura é próxima a 70 graus negativos. Seus habitantes dependem de um sistema de aquecimento subterrâneo que nunca pode ser desligado, e funciona pelo menos durante 9 meses por ano. Essas pessoas moram praticamente em uma geladeira. Num lugar tão frio, não existe água corrente. Em vez disso, blocos de gelo são armazenados em casa e derretidos pouco a pouco. Se você quiser sair na rua, você tem que se aquecer com peles. No caso dos óculos, ainda existe a chance de ele grudar na sua cara. Além disso, não abra muito a boca, pois a saliva congela e se torna como uma agulha, que pode machucar suas gengivas. Por outro lado, a escola suspende as aulas quando o frio fica abaixo de 52 graus negativos, o que é bastante comum nos meses mais severos de inverno. Agora que a gente já sabe de algumas coisas sobre os lugares em que o frio é extremo, vamos falar sobre a coisa mais famosa do inverno, a neve. Ela é o resultado do congelamento de partículas de água que formam estruturas únicas, conhecidas como flocos. E quando eu digo único, é porque nenhum floco de neve é igual ao outro, por causa da sua cristalização, que é sempre diferente, mesmo que todos os flocos tenham 6 pontas. Observar um floco de neve pelo microscópio é quase mágico. Agora, outra pergunta complicada: de que cor é a neve? Apesar do que todos pensam, a neve não é branca. Ela é, na verdade, transparente, mas a formação complexa dos flocos reflete a luz e nos faz ver dessa maneira. Outra coisa surpreendente sobre a neve e os flocos é que seu tamanho pode variar de um diâmetro mínimo, que vai do tamanho de um fio de cabelo humano, até 35 centímetros de diâmetro, segundo o registro de uma nevasca ocorrida em Montana, nos Estados Unidos, em janeiro de 1887, onde os flocos foram comparados com baldes de leite. Mas nem todas essas informações assombrosas são antigas assim. Em 2018, no noroeste da Sibéria, um fenômeno estranho foi relatado em que milhares de bolas de neve gigantes se formaram nas margens do Golfo de Obi, praticamente um cenário de ficção científica. Aqueles que acreditam que a mudança climática é uma invenção dos ambientalistas devem saber que nos últimos anos nevou em lugares incomuns, onde seus habitantes nunca tinham visto neve em toda a vida. Lugares como Roma, o deserto do Atacama no Chile, Havaí, Bagdá e Buenos Aires. Agora vamos esperar pelos próximos. E você, o que mais te fascina no inverno? Conta aqui pra mim nos comentários. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo, por isso deixe o seu gostei aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho também para não perder os nossos vídeos. Tchau! Muito bem, e aí, gostaram dessas curiosidades aí de quem vive o frio extremo?
Eu não sei se eu teria coragem aí de viver num lugar que seja tão frio, né? Tem que ter uma adaptação bem grande para poder resistir, né? Muito bem, mas aqui no Brasil a gente também tem algumas regiões, apesar de não ter neve tão extensa assim como tem em algumas regiões aí perto dos polos, né? Mas nós temos também regiões muito frias. Olha lá, você já ouviu falar de São Joaquim, Santa Catarina? Lá também é frequente você conseguir ver neve justamente porque está numa região bem fria, né? Então é possível aí no Planalto Sul do Brasil a gente conseguir ver isso. E também em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Então nessa região sul realmente faz muito frio e às vezes é possível até a gente conseguir ver neve. E em Curitiba já nevou, você sabia disso? Pois é, teve neve em Curitiba no dia 17 de julho de 1975. E a professora Ângela gentilmente cedeu algumas imagens da sua família nesse momento em que foram para fora e conseguiram aí ver a neve caindo na cidade de Curitiba. Muito bem, muito legal, né? Eu gostaria muito que isso acontecesse de novo para poder curtir esse momento que deve ser bem mágico e especial. Ok, nós falamos então de algumas regiões. Na próxima aula nós vamos falar especificamente dos desertos, porque o deserto ele tem uma diversidade muito grande de tipos de deserto pelo mundo. E aí a gente vai fazer uma aula só sobre isso, ok? Mas chegou a nossa hora de trabalharmos com inglês. It's English time. Are you ready? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que nós podemos também falar dessas regiões que nós falamos aqui, especificamente em inglês, ok? Então, olha lá. Nós temos essa imagem que representa o quê? O que que você imagina que pode representar? As florestas, certo? E como que nós dizemos floresta em inglês? Olha lá, forest, ok? Forest, tá? Grava bem esse nome. Muito bem, nós temos também a praia, né? Ou a região de costa. E como que nós podemos falar dessa região de costa? É coast, ok? Coast, que é a região ali costeira, a nossa costa. E quando nós estamos falando da praia, nós falamos beach, ok? Coast, beach. Guarda aí. E nós temos também uma imagem aqui de uma tempestade na neve, né? No momento que está caindo muita neve. Nós sabemos que aqui no Brasil não é frequente, mas existe essa palavra também em inglês para falarmos dessa tempestade na neve. Quando isso acontece, eles chamam de blizzard, ok? Blizzard. Muito bem, então guarda todos esses nomes aí que eu coloquei. Forest, beach, coast, blizzard, que nós vamos usá-los agora na atividade. Mas antes da gente passar para a atividade, eu gostaria que vocês vissem mais um videozinho que vai falar sobre os fenômenos naturais que ocorrem na Terra. Vamos ver juntos? Fenômenos naturais são acontecimentos que não têm intervenção humana. E como a Mãe Natureza não é fraca, ela nos proporciona ver eventos fantásticos e surpreendentes. Desde um arco-íris até um tsunami, são fenômenos naturais. Alguns nos espantam com seu poder de destruição, outros nos impressionam por tamanha beleza. E eles não deixam dúvidas de que a natureza é incrível. E por isso, hoje eu trouxe para você uma lista dos 7 fenômenos naturais que acontecem na Terra. Oi meus amores, eu me chamo Joana, sejam bem-vindos aqui no canal Mundo Curioso. Se inscreve aqui no canal porque precisamos alcançar a meta de 100 mil inscritos. E sem você, eu não vou conseguir. E como prêmio, comenta aqui #naturais que eu vou te dar coraçãozinho. Ah, agora você pode falar diretamente comigo pelo Message e dar ideias para o canal. Legal, né? É só clicar no card aqui acima. Já estou ansiosa para conhecer você. 7. Erupções vulcânicas. O número total de vulcões submarinos é estimado em mais de 1 milhão e cerca de 75 mil sobem mais de 1 quilômetro acima do fundo do mar. Como um dos vulcões submarinos mais ativos do Pacífico, Cambashi entra em erupção a cada poucos anos. E mesmo cercado pela água quente, cientistas encontraram animais sobrevivendo dentro e ao redor do vulcão. Eles encontraram uma quantidade surpreendente de biodiversidade, incluindo tubarões lusídeos, tubarões martelo e tubarão dorso do Pacífico, que é raramente visto. Os cientistas ainda têm muito que aprender sobre a localização e atividade dos vulcões submarinos, para identificar com antecedência possíveis desastres desse fenômeno natural. 6. Disco de gelo.
O gelo parece quase não se mover, mas olhando atentamente é possível ver uma rotação lenta e contínua. Um dos primeiros relatos desse fenômeno ocorreu em 1895, quando um leitor escreveu para a revista Scientific American que viu um bolo de gelo giratório no rio Mianos, em Nova York. O mais surpreendente é que o disco é perfeito. A estrutura se estende por cerca de 100 metros de diâmetro. E bem, esse fenômeno acontece quando a água derrete e flui para baixo do centro do disco de gelo, assim criando um pequeno vórtice que o faz rodar. 5. Colunas basálticas. Essas colunas são formações naturais causadas pelo resfriamento de rochas vulcânicas. Esse processo de resfriamento faz com que as rochas se contraiam e quebrem, geralmente no formato hexagonal. E é possível encontrar as colunas em outros formatos geométricos, com 5 ou 7 lados. Essa formação espetacular cria paisagens sensacionais e é mais comum ser a rocha basáltica. 4. Penitentes. Os penitentes são um fenômeno natural bem curioso, observados em regiões de altitudes elevadas. São finos picos e lâminas de neve, afiados e apontados em direção ao Sol. Eles atingem uma altura que vai de centímetros até 5 metros, dando a impressão de serem uma floresta de gelo no meio do deserto. A melhor teoria dos cientistas é de que essas formações aconteçam por conta da combinação de uma série de fenômenos físicos, que ainda estão por ser pesquisados e desvendados. 3. Lago Abraham. A beleza dessas formações naturais atrai muitos turistas, que vão até a região na esperança de capturar a imagem deslumbrante. No entanto, por mais bonitas que as bolhas congeladas sejam, elas causam preocupação entre os cientistas ambientais, porque as bolhas de metano são criadas quando a matéria orgânica, como plantas ou animais falecidos, afundam no fundo do lago. À medida que a matéria orgânica se decompõe, libera gás metano que sobe até o topo. Se por um acaso o gelo derreter, as bolhas irão romper a superfície e o gás metano será liberado na atmosfera. A formação das bolhas acontece no inverno, quando as bolhas congelam e se acumulam, criando essas formações únicas de cristais brancos azulados, que tanto chamam a atenção. 2. The Ringing Rocks. As pedras geralmente não tocam, mas quando essas pedras são atingidas com algum martelo, elas vibram e emitem um som muito parecido com o de um sino. O porquê disso acontecer ainda é um mistério. Essas rochas são as mesmas que compõem a maior parte da crosta terrestre. Outro mistério é que, mesmo todas sendo iguais, apenas 1/3 emitem o som, e as rochas que tocam são conhecidas como as rochas vivas. 1. Volcanic Lightning. Uma erupção vulcânica já é assustadora. Imagina acompanhada por raios, deve ser terrível, e existem evidências de que a eletrificação é um processo comum em erupções explosivas. Até o momento, relâmpagos vulcânicos foram detectados principalmente através de interações no campo elétrico e via a radiação de radiofrequência gerada pela atividade elétrica da pluma. Os relâmpagos geralmente são observados na parte inferior de uma coluna de cinzas, e o vulcão Calbuco, no Chile, já entrou em erupção algumas vezes, explodindo em raios. E como eu disse, a natureza tem seus belos e destrutivos fenômenos, mas nenhum deles deixa de ser incrível. E bem, eu acho que não existe limites para a natureza. Quando se trata de surpreender, é com ela mesma. Mas e aí, amores? Qual desses fenômenos você mais se impressionou? Comenta aqui e deixe também o seu like, tá bom? Beijão, amores! Até o próximo vídeo! E aí, gostaram do vídeo? Eu acho interessante porque às vezes a gente nem percebe, né, que a natureza está em constante movimento e a gente aí no dia a dia, na correria, acaba não se dando conta. Muito bem, vamos para as nossas atividades então? Eu trouxe para vocês hoje uma atividade de listening, para a gente escutar, ok?
Eu vou colocar alguns áudios, né, com sons de alguns ambientes, e aí eu quero que vocês me digam, pensem aí em casa, aí, pensando um pouquinho, e eu quero que vocês me digam que ambiente que vocês acham que é daqueles que nós trabalhamos, ok? Só relembrando, forest, coast ou beach e blizzard, ok? Vamos escutar e aí eu vou dar um tempinho para você poder pensar aí o que você acha que é, ok? Muito bem, e aí, conseguiu entender um pouquinho? Escutou? Do you know what environment is this? Olha lá, pela imagem, é forest, ok? Muito bem, vamos para o próximo então? Vou colocar mais um pouquinho a tela do listening e já a gente volta para discutir. Ok, so do you know what environment is this? Conseguiu saber qual é esse meio ambiente? Olha lá, vamos ver a imagem? É a coast, né? A região costeira, ou que nós chamamos de praia, beach, quando nós estamos ali na areia e vamos para a beira do mar, certo? Muito bem, parabéns para quem conseguiu escutar bem o áudio e conseguiu acertar. Vamos para o próximo, então? O último. Muito bem, e aí? Esse era mais fácil, né? Mas, do you know what environment is this? Qual meio ambiente? Qual ambiente que é esse daí? Conseguiu escutar o áudio e perceber? Olha lá, quem não conseguiu ou ainda tá com dúvida, a imagem já representa, né? É blizzard, ou tempestade de neve, né? Muito bem, parabéns para quem conseguiu aí interagir na atividade, conseguiu escutar e acertar, né? E agora a gente consegue, a partir dessa aula, prestar atenção um pouquinho mais nos fenômenos naturais, conseguir entender um pouquinho mais e se interagir um pouco mais, né? Tá aí antenado nas questões das discussões políticas que às vezes estão relacionadas com as questões ambientais, certo? Muito bem, a nossa aula já está terminando, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado esse conhecimento
E é sempre muito bom a gente discutir com outras pessoas, né? Ampliar aí a nossa visão de mundo, os nossos conhecimentos, né? Então multipliquem aquilo que vocês sabem. E eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!